E vamos lá para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer para vocês as tintas novas que eu comprei e um pincel também. Deixei para abrir aqui durante o vídeo. Me segurei essa semana para não abrir antes. E vamos ver tudo o que eu recebi. As panelinhas para poder encher com as tintas novas. Veio um dot card da Daniel Smith, maravilhoso, não esperava. E eu quero testar, muito feliz. Não sabia mesmo, não esperava que fosse vir algo desse tipo. E é isso, gente. Vamos lá. Comprei aqui duas tintas da Cotman, que eu já falei aqui no vídeo que eu fiz o teste da paleta da Cotman, que eu fiquei completamente apaixonado, que é o Burnt Sienna e o Intense Blue. Então, se você não assistiu esse vídeo, vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu faço toda a swatch, né, todo o teste da paleta completa de 12 cores da Cotman. Além disso, comprei as tintas da Van Gogh, e dessa vez eu fui nas tintas básicas. Muitas tintas que eu uso, que vocês com certeza já viram por aqui, que eu coloquei até no estojo para viagem. Acaba que muitas dessas tintas eu fui comprando, né, com informações que eu via na internet e tal, mas agora eu consigo chegar em algumas outras conclusões e eu já estou pensando melhor na construção da minha paleta. E é sobre isso que eu vim falar nesse vídeo, né? Quando você está ali comprando as suas primeiras tintas, montando a sua paleta, o que é interessante prestar atenção. Então, vamos lá, vamos começar aqui pelo amarelo, por exemplo. Alguns amarelos na aquarela, eles são transparentes, outros semi-transparentes e outros são opacos, né? Eu tenho também, já gravei um vídeo onde eu faço toda essa página. E aí, esse amarelo, que é o amarelo que eu uso bastante, o Permanent Lemon Yellow da Van Gogh, é um amarelo que, apesar de na embalagem dizer que ele é transparente, ele é semi-transparente. Ele tem um pouquinho de opacidade ali, o que é comum em tintas amarelas. Mas eu vi que essa tinta aqui, a Transparent Yellow Medium da Van Gogh, seria o amarelo mais transparente que eles têm ali. E essa daqui é o pigmento amarelo 128. A outra da Van Gogh, a Permanent Lemon Yellow, é com o pigmento 184, então talvez por essa mudança de pigmento essa daqui seja um pouco mais transparente e ela é um pouco mais amarela do que essa, que é um amarelo mais cítrico. Esse daqui eu estou esperando que seja um amarelo ali mais próximo do que a gente usaria para fazer misturas, né, como cor primária. Então vou usar esse amarelo a partir de agora, talvez como meu amarelo ali, contando como cor primária. Eu já falei em algum momento aqui que eu não tenho vermelho na minha paleta, só que agora eu comecei a sentir falta. Então, comprei o Permanent Red Deep, também da Van Gogh, por ser uma tinta que diz ser transparente, e o pigmento dela é o pigmento vermelho 149. Eu também não tinha nenhum roxo. Como eu vi que esse daqui também é um roxo super transparente, eu peguei ele. É o pigmento violeta 23. E eu também não tinha nenhum laranja pronto na minha paleta. E às vezes eu encontrava um pouco de dificuldade para fazer laranjas, então eu queria uma tinta que o pigmento fosse o pigmento laranja. E no caso, esse daqui é o pigmento laranja 73, é o Pyrrole Orange da Van Gogh. Aqui eu peguei o Phthalo Green, porque os outros verdes que eu tenho prontos na minha paleta são verdes de mistura, como por exemplo aqui o Sap Green, que tem amarelo, e o Olive Green, que também tem amarelo. E aí eu queria um verde que fosse de pigmento
unicamente verde, né, exclusivo verde, que é o pigmento verde 7, que é o mesmo pigmento que faz tanto o olive green quanto o sap green, só que esse daqui é o pigmento puro. Então, comprei ele por esse motivo. E também comprei o Prussian Blue, que é um azul bem escuro, transparente, que é o pigmento azul 27. Eu comprei o Prussian Blue e em vez de eu comprar o Cobalt Blue ou o Cerulean Blue da Van Gogh, eu peguei o Intense Blue da Cotman. É o pigmento azul 15, que lá no vídeo onde eu faço o teste dessa tinta, eu vi que dá para chegar em muitos azuis usando uma mesma tinta. Não estou dizendo para você começar com essa paleta, não estou dizendo para você comprar essas tintas, é só realmente a minha opinião assim e o que eu acho que vai dar certo a partir de agora. Eu vou testar todas essas cores aqui com vocês, vou abrir uma por uma para poder jogar no papel e ver de fato qual é o resultado e fazer algumas comparações também com algumas outras tintas que eu já tenho, que talvez possa te ajudar aí a decidir qual tinta comprar, qual tinta não comprar. Então, vamos lá, vou preparar aqui a mesa para poder começar a fazer os testes. Mas antes de começar a fazer os testes, eu quero agradecer a Papelaria Botafogo, que foi o lugar onde eu comprei todos esses materiais. Esse vídeo não é publi, eles não me enviaram nada gratuitamente. Isso foi uma compra que eu fiz e eles carinhosamente me enviaram esse cartão aqui com os pontinhos de cores, né, para eu poder testar as tintas da Daniel Smith, que em algum outro vídeo, com certeza, eu vou abrir essa cartinha e fazer o teste com vocês. Então é isso, obrigado Papelaria Botafogo e espero que vocês mandem mais coisas incríveis para mim numa próxima compra. E para fazer esse teste eu vou usar o bloco da Artus. Foi um bloco que eu também comprei, se eu não me engano, na Papelaria Botafogo. Ele é um papel de 300 gramas indicado para aquarela. Ele tem uma textura que é uma textura leve, que aparece, ela fica com um resultado legal. Ela é bem padronada, assim. A repetição dela é bem certinha, o que muita gente não gosta, né? Pra mim, ainda não atrapalhou em nada, não senti grandes problemas com isso. Então eu tô usando e principalmente para isso, eu uso esse bloco muito para fazer teste, para ver como são as cores ou para fazer algumas pinturas antes de fazer num papel diferente, porque ele é um papel bom, dá para comprar para começar a pintar. Ele aceita água, não aceita tanta água quanto alguns outros papéis, como por exemplo o XL da Canson, aceita mais água do que esse, mas esse papel aceita água, dá para começar, ele tem um preço muito bom, então é isso, vamos lá. E para isso eu vou usar também o pincel da Giotto, que eu acabei de comprar lá na Papelaria Botafogo. Esse é um pincel redondo, tamanho 10, e eu comprei porque eu assisti muitos vídeos aqui no YouTube das pessoas falando bem desse pincel. Então eu resolvi testar, porque é um pincel de menos de 10 reais, né? Vamos levar em consideração aí que pincéis de outras marcas que eu já estou acostumado custam 70, 80. E o que eu gosto de fazer sempre antes de começar é traçar uma linha preta para fazer o teste de transparência. Aqui eu estou usando uma caneta permanente. O pincel, olha, parece ser um pincel que retém bastante água, vamos ver. Eu vou fazer o teste dele também aqui nesse vídeo. Vou deixar para fazer depois que terminar todo o teste das tintas. E vamos lá, vou começar aqui pelas tintas da Van Gogh, que são as novas que eu nunca usei. Vou deixar as da Cotman por último, começando aqui pelo amarelo, Transparent Yellow. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer e também não recomendo, que é pegar a tinta direto aqui do tubo, porque às vezes, dependendo do tempo que ela está na loja, dependendo da armazenagem, temperatura, acaba que vem muito dos outros componentes e pouco pigmento. Eu sempre jogo elas na panelinha, dou uma misturada, mas como eu quero fazer um vídeo aqui de teste mesmo das tintas, vamos ver como é que ela vai funcionar. Então, ó, já vi que a tinta da caneta ainda não secou por completo.
mas ela é bem mais transparente, pelo menos aqui ainda molhada, né? Quando ela seca, ela muda um pouquinho. Mas ela já me parece ser mais transparente do que a Permanent Lemon Yellow. E aqui em cima eu vou deixar ela bem concentrada mesmo para ver como que ela vai secar. Outra coisa que eu gosto da Van Gogh é que geralmente as tintas têm a mesma consistência. Em algumas outras marcas, eu já vi isso até na Pentel, né, que é uma tinta que muita gente compra ali para começar. Algumas tintas apresentam texturas completamente diferentes uma das outras e a Van Gogh não, né, é uma linha superior, ainda que seja uma linha estudante, com certeza é uma tinta muito superior. E em outro momento eu vou fazer aqui uma comparação da Van Gogh com outras marcas. Eu até tenho algumas cores da Pentel, são bem antigas, eu não sei nem como elas estão, não sei nem se está boa ainda, mas eu vou trazer aqui em algum outro momento um comparativo da Pentel com a Van Gogh para você poder ver assim na prática como que as tintas se comportam. Então, olha lá, até agora estou achando que elas são realmente bem transparentes. E eu vou aproveitar que isso também eu ia fazer em outro momento, mas como eu já estou fazendo aqui os testes, vou aproveitar e falar um pouquinho da Van Gogh, porque eu acho que, principalmente para cá, né, para um público brasileiro, a gente precisa falar mais sobre a Van Gogh, porque é uma tinta que está bem acessível, a gente encontra em muitas papelarias, né, é muito difícil, por exemplo, você encontrar uma papelaria que tenha ali uma aquarela da Daniel Smith vendendo avulso, mas da Van Gogh encontra com facilidade e é uma tinta que eu acho que ainda existe um pouco de preconceito, não sei porquê. Eu gosto muito da Van Gogh, eu acho que ela tem um resultado muito bom, principalmente pelo preço dela, né? É óbvio que quando a gente está comprando alguma coisa, a gente paga por aquilo, né? A gente vai ter um resultado diferente. A gente aqui está falando de uma tinta que custa entre 22 e 25 reais, enquanto uma tinta da Daniel Smith passa de 100 cada cor. Então você vai ter o resultado por aquilo que você está pagando. Mas eu acho que em custo-benefício, a Van Gogh realmente é, assim, para mim é a campeã. A Cotman é uma linha estudante também da Winsor & Newton, porém ela é mais cara. Enquanto uma cor da Van Gogh você consegue por 20 e poucos reais, cada uma da Cotman custa 35, 37, por aí. Sendo que a tinta da Van Gogh vem 10 ml, enquanto a da Cotman vem com 8. Então você aqui está pagando menos, está levando mais produto, mas enfim, cada uma tem as suas particularidades, cada uma tem a sua composição. Talvez a Cotman tenha mais pigmento do que a Van Gogh, não sei. Isso é uma coisa que é uma informação mesmo de fábrica que eu não tenho, mas o que eu posso dizer sobre a Van Gogh é que eu gosto muito dela. Para mim, entrega um resultado muito bom. Ainda não senti nenhuma necessidade de passar para outra marca. Talvez no futuro eu sinta, né? Mas por agora, para o que eu faço, está sendo realmente suficiente. Então aqui eu estou testando agora uma cor que eu nunca usei na vida e que eu já estou gostando bastante pela pigmentação muito forte, uma cor muito vibrante, em que eu já vou pensar em alguma coisa para fazer para usar ela. Talvez pintar uma ametista, pode ficar interessante. Muito, muito legal. Lindíssima. E agora vamos para Prussian Blue. Essa, eu não falei o nome, né? É a Permanent Blue Violet. E essa daqui eu acho que eu também não falei. É a Permanent Red D. Vamos lá testar o Prussian Blue. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre minhas experiências com o que eu assisto, né? Das pessoas falando. Que é sobre
qualidades de materiais quando você está começando, né? Muita gente fala, se você está começando, começa direito, compra logo os materiais profissionais, compra papel de algodão, compra tinta profissional, pincel da Princeton, não sei o quê. Cara, eu não sou muito a favor disso, pelo simples motivo de que quando você está começando, né, principalmente, você ainda está descobrindo o que fazer, você ainda está descobrindo o que você gosta, o que você não gosta, ainda está descobrindo quais cores você vai usar mais. Então, vamos supor, você assiste um vídeo que a pessoa fala, compra um papel de algodão, todas as tintas da, não sei, alguma marca profissional, da Winsor & Newton profissional, ou da Rembrandt, ou da Daniel Smith mesmo. E aí você vai lá, gasta um dinheirão e repara que comprou cor que você não vai usar ou vai usar muito pouco, ou aquele papel você, né, vai gastar ali mais de R$ 200 comprando um papel que você vai ficar com pena de usar ou qualquer outra coisa do tipo. Então eu acho que esses materiais, principalmente esses materiais que eu estou trazendo nesse vídeo de hoje, um papel da Artus que tem uma gramatura boa, que já dá para você jogar água, ele ondula, mas ele não ondula tanto, não é nada que incomode assim na hora que está fazendo a pintura, se você não for usar, né, uma técnica wet on wet com muita água. Eu acho que vale muito mais a pena fazer por experimentação, né, descobrir o que você realmente gosta e a partir daí investir em alguma coisa mais, um nível maior, né? Do que de cara já chegar comprando materiais absurdamente caros. Eu, por exemplo, me arrependi de uma tinta... Me arrependi, não sei, é muito forte. Mas eu comprei uma tinta que eu não pesquisei direito, uma tinta da Rembrandt, porque eu queria um Burnt Sienna como o da Cotman, que ele é muito avermelhado. E eu acabei comprando uma tinta da Rembrandt, que tem o mesmo nome, que é o Burnt Sienna, mas usa um pigmento completamente diferente. Eu uso um pigmento marrom, então eu não tenho essa cor avermelhada que tem na Cotman, por isso que eu estou comprando agora a Cotman. Eu paguei bem caro numa panelinha, né, dessas que já vêm secas, e é uma tinta que eu uso, gostei bastante, mas não era exatamente aquilo que eu queria. Então assim, ela funciona, eu já usei bastante inclusive, mas o que eu queria de fato era essa, que é uma tinta estudante. Então, de repente, às vezes não é uma questão de ser um material mais caro ou um material mais profissional, às vezes é aquilo que você quer. É o que vai fazer sentido para o nível que você está, para o tempo que você tem de experiência, para poder fazer o investimento certo. Porque, vamos combinar aqui, né? Aquarela não é um hobby barato, é muito material envolvido. Papel é muito caro, tinta é bem caro, pincel é bem caro. Então, principalmente para quem está começando, é um investimento que assusta, né? Então, deixa eu parar de falar. Vamos lá. Esse verde, eu não sei. Eu preciso dar tempo para ele, para eu saber o que eu penso sobre ele. Eu já falei aqui em algum outro momento também que verde é a minha cor preferida. Por isso que eu fico nessa luta, né, de conseguir o verde perfeito. Mas vamos lá, vamos deixar ele secar para eu ver. Não quero falar sobre ele agora. E agora eu vou passar para a Cotman. Esse aqui é o Burnt Sienna que eu estava falando agora. E eu vou fazer aqui daqui a pouco um comparativo com o Burnt Sienna da Rembrandt, para deixar bem explicado. Ó, a consistência da Cotman já é completamente diferente da consistência da Van Gogh. Agora que eu estou fazendo uma comparação direta de várias tintas, né, vindo direto do tubo, já dá para ver que a consistência da Cotman é diferente. Ela é mais consistente, né, ela é mais grossinha. E como esperado, uma tinta super transparente, com um tom avermelhado que eu acho lindíssimo. Eu já conhecia essa tinta, mas eu queria ver ela assim, direto do tubo. Porque quando eu fiz o teste dela na paleta, né, que ela já vem seca. E agora vamos para o Intense Blue, que é a última tinta aqui
desse teste de hoje e depois eu vou fazer os comparativos. Essa cor realmente é assim, um absurdo. Eu não sei se no vídeo tá mostrando direito a intensidade e o quanto ela muda na diluição, mas eu espero que dê pra ver. Se não der pra ver, daqui a pouco eu aproximo mais depois que ela secar. Gente, já vi que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vamos lá. Estou trazendo aqui o máximo de conteúdo que eu posso para vocês. Enquanto essa página vai secando, eu fiz aqui um teste também com os 4 verdes que eu tenho hoje, os 2 tipos de burnt sienna que eu tenho. Já vou falar um pouco sobre essa comparação e também trouxe o papel que eu fiz lá no vídeo do teste da Cotman para fazer algumas comparações. Enquanto isso, eu vou falar sobre as misturas, né? Vou fazer aqui algumas misturas para vocês e isso daqui já é dica principalmente para quem está começando agora. Se você puder ter um pratinho desse tipo assim de cerâmica, porcelana, é bem interessante para fazer mistura, muito melhor do que os de plástico ou de metal. Pode ser até um prato branco mesmo que você tenha. Você consegue fazer esse tipo de misturas. Quando você usa no plástico, ele vai fazendo umas gotas. Quando você usa nesse tipo de superfície esmaltada, você consegue espalhar as cores e você tem muito mais facilidade para misturar. Como por exemplo aqui, olha, eu estava trabalhando com 2 cores e a gente vai puxando para elas se encontrarem. Aqui também eram 2 cores. Deixa eu tentar exemplificar aqui o que eu estou falando. Quando a gente trabalha com plástico, o que acontece é isso. Ele vai, olha, separando. Ele vai abrindo e formando essas gotas. Já na de cerâmica, eu já vou começar aqui com o azul. Isso daqui foram umas casquinhas que estavam no Prussian Blue da Van Gogh, que eu já coloquei aqui onde vai ser a panelinha dele, que é só diluir mesmo. Ela secou um pouquinho porque não vem lacrado, né? Então já vou deixar aqui embaixo com um pouquinho de água para ela dar uma diluída e mostrar aqui o que acontece. Olha, na cerâmica a gente espalha, espalha, espalha e ela fica ali no lugar. Não faz aquelas gotas, né, que faz no de plástico ou no de metal. Então vou arrumar aqui as tintas e já volto. E aqui eu coloquei o que eu falei lá no início, né, que seriam ali as minhas primárias desse conjunto de tintas que eu comprei agora. E eu já vou trazendo elas aqui para próximo das outras, para fazer algumas misturas. E já posso falar um pouco também do pincel da Giotto. Até agora estou gostando, não me incomodou em absolutamente nada. Já misturou aqui um pouco de azul, mas isso é erro meu, não é culpa do pincel. Não me incomodou em absolutamente nada. Eu achei que ele pudesse soltar bastante filamento aqui, poderia soltar bastante desse nylon, mas até agora não soltou nenhum. E ele segura bastante água, o que eu acho muito importante, principalmente para um pincel desse tamanho, que é um tamanho 10. Ele segura bastante água, tô achando bem bom. Pelo preço que ele é, um pincel de menos de R$10, acho que para começar dá super certo. Então já vou aproximar aqui. E a primeira mistura já vai ser esse roxo. Vamos ver o que a gente consegue fazer com... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com o Permanent Red Deep e o Prussian Blue, os 2 da Van Gogh. Então, primeira mistura. Tá com bastante vermelho ainda nessa mistura. Deixa eu puxar um pouco mais de azul. Eu não espero nada muito incrível por uma questão dos pigmentos aqui. Eu estou trabalhando com um vermelho super quente e um azul
que é um azul de pigmento frio, então para conseguir um violeta bem bonito é mais difícil. Eu consigo isso mais com outro tipo de pigmento. Mas vamos ver, alguma coisa a gente consegue. Ó, aqui já está indo para um cinza, e é por isso que eu falo tanto dos pigmentos aqui. Conhecer os pigmentos é fundamental para você atingir ali as misturas certas. Dando seguimento aqui, vou fazer tentar aqui um verde, o que eu consigo de verde com essa mistura. E esse é o Transparent Yellow Medium com o Prussian Blue. Aqui a gente já tem um resultado mais legal. Vou jogar mais azul. Eu vou mostrar daqui a pouco o que seria uma combinação de violeta que dá certo e por que dá certo e por que essa daqui não deu certo. Ela não deu certo em partes, né? Porque essa cor aqui, por exemplo, ficou bem legal. Essa eu gostei bastante. E agora vamos ver que tipo de laranja a gente consegue. Verde eu não vou nem esticar mais, porque já deu pra ver que faz verdes bem bons. Agora vamos ver que tipo de laranja que eu consigo com esses dois pigmentos. Um laranja bem legal. Gente, esse laranja eu gostei bastante. Eu vou até puxar um pouco mais de amarelo, que eu tô sentindo que bons resultados virão por aí. Então, isso daqui é o que a gente consegue fazer com esses pigmentos. Para uma paleta, né, para você a partir dali fazer muitas coisas, não dá certo por um motivo, né, que é o motivo de cores quentes, cores frias, pigmentos quentes, pigmentos frios. Eu vou limpar essa paleta e vou botar o que seria a minha paleta primária, assim, perfeita, e já volto para mostrar quais são as cores. Gente, na verdade não é isso de paleta perfeita, né, a paleta que funciona para você ter a maior mistura de cor possível ali. Então aqui eu vou fazer uma segunda paleta mais para cores frias, que vai ser o Intense Blue da Cotman, com o Transparent Yellow Medium da Van Gogh. E em vez de usar o vermelho, o que eu vou usar agora é o magenta, que na verdade o nome da cor não é magenta, eu uso como magenta, que é o Quinacridone Rose da Van Gogh. Para mim é uma das melhores cores, assim, mais próximo que a gente chega ali de um magenta, que são aquelas cores da impressora, né? Se você prestar atenção ali vai estar escrito Semic, o azul, amarelo, magenta e o preto. Aqui a gente não vai ter o preto, mas eu vou fazer essas misturas para a gente chegar agora, talvez, em verdes mais certinhos, violetas mais certinhos, e vamos ver como vai ser isso. Essas tintas, essas cores provavelmente vão ficar mais diluídas. Estou tentando fazer mais rápido aqui, mas vamos lá. Muito azul. Deixa eu puxar mais do que na Quinacridone Rose. E aqui a gente vê que já tem um violeta muito mais legal do que essa primeira passada que foi ali em cima, né? Então, olha, só por ter mudado o vermelho e o azul, né? Eu poderia até fazer o teste com... Eu vou fazer o teste com o Prussian Blue da Van Gogh também. Mas aqui a gente já tem um violeta mais interessante. E aqui eu consigo, com mais do Quinacridone Rose, chegar nessa cor. E com mais do azul, não tá pegando, e com mais do azul chegar nessa cor. Então aqui a gente já tem cores que fazem muito sentido. Agora vamos ver o verde, que eu vou precisar de mais Quinacridone para fazer o laranja, mas vamos ver logo que verde que a gente tira dessas tintas. É muito mais rápido, né? Conseguir um verde mais vibrante aqui quando a gente tá usando cores que fazem mais sentido.
Trazer um pouco mais de amarelo. E agora trazer um pouco mais de azul. Mais uma vez, temos cores que fazem total sentido nessa paleta. Deixa eu só pegar um pouquinho mais do quinacridone. E agora pode ser que a gente chegue em laranjas mais vibrantes também, laranjas que fiquem mais o que a gente espera, né, de um laranja básico. Vamos ver. O magenta é muito mais dominante que o amarelo. Mas olha, já tem uma cor bem mais vibrante aqui. Deixa eu jogar um pouco mais de magenta. Quinacridone Rose, né, no caso aqui. E agora um pouco mais do amarelo. E aqui, olha, a gente faz muito mais aquele arco-íris perfeitinho, aquele círculo cromático perfeitinho, quando a gente trabalha com cores primárias que seguem ali uma mesma, vamos botar entre aspas, temperatura. Né? Eu vou fazer o teste do Quinacridone Rose com o Prussian Blue da Van Gogh, que foi aquele primeiro que a gente fez aqui em cima. Eu vou fazer para ver qual vai ser o resultado, se a gente consegue chegar num violeta ou num roxo ali mais agradável. Ah, com certeza. Então aqui, olha, nessa paleta, só mudando o vermelho e colocando o Quinacridone Rose, a gente já consegue, ó, esse daqui inclusive ficou muito mais forte do que com o Intense Blue da Cotman, porque é o Prussian Blue, né? É um azul que é mais escuro mesmo. Então já é esperado. Então fazer uma paleta primária com o Prussian Blue ou o Intense Blue da Cotman. Eu acredito que o Cerulean Blue, que é um azul ftalo da Van Gogh, também funcione. É porque eu não tenho ele aqui para testar, mas eu acredito que funcione. Mas é uma paleta muito boa, o Prussian Blue ou o Intense Blue da Cotman, junto com o Transparent Yellow Medium da Van Gogh e o Quinacridone Rose da Van Gogh. E para fazer, para chegar nesse roxo certo, né, usando ali o Permanent Red Deep, o que eu vou fazer é mudar o azul. Né? Se aqui a gente teve essas cores que ficam ali mais mortinhas, mais esquisitas, eu vou tentar aqui fazer um teste com o Ultramarine Deep da Van Gogh para ver se a gente chega num resultado melhor. Estou usando aqui lá do estojo da viagem. E olha só, por mudar o azul e agora ser um azul mais quente, com esse vermelho, que é um vermelho super quente, a gente já consegue ter um violeta muito melhor do que esses aqui de cima, né? Aqui já é de fato uma cor mais puxada ali para o roxo violeta. Então é só saber mesmo essa questão dos pigmentos, né? Das temperaturas das cores, de novo, entre aspas, para fazer uma paleta mais quente. Você pode usar, por exemplo, o amarelo. Eu acho que poderia manter o Transparent Yellow Medium, que eu acho que ele fica bem neutro ali. O Permanent Lemon Yellow, por exemplo, é um amarelo super frio. Mas esse daqui eu acredito que funcione bem para as duas paletas. Mas se você quiser um amarelo realmente quente, você vai para o Indian Yellow da Van Gogh, que é um amarelo lindíssimo. E aí pode manter ali o Permanent Red Deep. Então aqui a gente tem uma paleta para cores primárias, né, para conseguir fazer todas essas misturas com cores iniciais quentes.
E aqui, vou botar as duas opções de azul, apesar de eu preferir o Intense Blue da Cotman, a gente tem uma paleta para cores frias. Eu acho que começar com essas 6 cores é muito legal. Dá para ver, né, que a gente chega em verdes super interessantes de uma maneira bem rápida, sem precisar investir em tintas verdes, por exemplo. Hoje eu não sei se eu compraria muitos verdes, a não ser que eu ache assim, um verde perfeito, já pronto no tubo, que é a minha eterna busca. Mas por agora eu tô bem de verde, vou ficar com eles e trabalhar essas misturas. Porque, né, como eu falei lá no início do vídeo, eu não tinha um azul certo, eu não tinha um vermelho quente. Eu até agora só tinha na minha paleta o Madder Lake Deep, que eu tava trabalhando ali como se fosse um vermelho quente. Mas agora com esse Permanent Red Deep vai mudar muito a minha paleta. Então essas aqui, essas 6, eu sei que estarão na minha paleta a partir de agora, na paleta fixa, né? Então tem aí já várias misturas, agora que já secou dá pra ver bem como ficou, olha. Um resultado muito melhor do que isso aqui lá de cima. E isso é o que dá pra fazer com essas paletas. É óbvio que aqui a gente vê que tem muito mais cor do que de fato tem aqui, né? Mas são essas variações, você puxa um pouquinho mais de uma cor, puxa um pouquinho mais de outra e vai conseguindo fazer ali o seu mix. Agora vamos voltar lá para o início do vídeo, que as tintas já secaram, para eu dar aqui de fato a visualização final, o veredito dessas tintas. Bom, gente, fazendo uma análise final aqui dessa paleta, né? Agora que já está tudo bem seco, dá para ver que as tintas são de fato super transparentes, nisso eu acertei. Eu fiz questão de escolher só tintas transparentes, eu não queria nada que fosse semi-transparente ou opaco, então todas essas transparências me agradam muito. Fazendo uma comparação aqui dos amarelos, que é onde tem mais esse problema, né, da transparência. Tem um ponto negativo para Van Gogh, vamos botar aí, que é a transparência, né? O Permanent Lemon Yellow e o Indian Yellow da Van Gogh, que são os dois amarelos que eu tenho, eles são, apesar de na embalagem dizer que são transparentes, eles são semi-transparentes. Dá para ver que mancha aqui um pouquinho em cima da tinta, enquanto os da Cotman são completamente transparentes. Então, ponto positivo para a Cotman nesse caso, mas esse amarelo aqui, que é o Permanent, que é o Transparent Yellow Medium da Van Gogh, que foi o que eu acabei de comprar, ele é super transparente, então com certeza já vai entrar para o meu time de amarelos. E o que eu gostei é que eu acho que ele é um amarelo que funciona tanto para fazer misturas com tintas mais frias, quanto para tintas mais quentes. Até então eu tinha esses dois amarelos, que eu usava o Indian Yellow como amarelo quente e o Permanent Lemon Yellow como amarelo frio, mas eu acho que agora eu vou trocar o Permanent Lemon Yellow pelo Transparent Yellow Medium e manter o Indian Yellow. O laranja, de todas as tintas, foi a que eu menos gostei. Eu acho que ele me parece assim muito sintético, eu preciso trabalhar com ele, preciso fazer misturas, adicionar outras cores para ver os resultados que eu consigo chegar com ele. Mas ele me pareceu muito sintético, assim, a princípio, que é o Pyrrole Orange. O vermelho eu adorei. Eu não costumo usar vermelho nas minhas pinturas. Eu nunca tinha comprado uma tinta com nome vermelho. Mas é isso, eu gostei bastante, vai entrar na minha paleta. Se você gosta de vermelho, pense nesse, que esse dá um resultado bem legal. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho. Permanent Blue Violet, sensacional essa cor, já estou pensando em alguns cenários noturnos para trabalhar com ela. Eu gosto de fazer algumas montanhas, algumas coisas com grama e tal, acho que vai funcionar e foi uma das cores que eu mais gostei, assim. Prussian Blue, amei, é essa. Eu fiz essa mancha aqui com mais água de propósito para ver como ia migrar, porque geralmente as tintas azuis fazem umas migrações que são muito bonitas. Então eu fiz por isso.
e é um azul que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, porque eu achei que ele fosse ser muito mais escuro do que de fato ele é. O Phthalo Green da Van Gogh me lembra muito o Viridian da Daily Ronnie, que eu já falei aqui no vídeo também lá, testando a paleta da Cotman. Eu fiz até uma comparação aqui, já vou chegar, mas é uma cor legal, não surpreendeu muito porque eu já esperava que fosse isso mesmo. É uma cor que dificilmente eu vou usar ela pura, assim. Vou trabalhar com misturas, porque eu acho também que ele é um pouco sintético, assim, para fazer paisagens, por exemplo. Mas para fazer misturas, acho que vai funcionar bem. Essas duas são da Cotman, né, que eu já conhecia, então não tem muito o que falar. Tudo que eu tinha para falar sobre essas duas cores eu já falei lá no vídeo da Cotman. Mas vamos lá, fazer uma comparação aqui do Burnt Sienna, né, que eu falei que o da Cotman é mais avermelhado, enquanto o da Rembrandt e o da Van Gogh também, porque é o mesmo pigmento, ele puxa mais para o marrom, porque ele usa um pigmento marrom. Aqui tem o mesmo comparativo, só que com uma tinta mais concentrada. Então, se você quer um Burnt Sienna mais puxado para o vermelho, procure um Burnt Sienna que tenha o pigmento vermelho. E se você quiser mais puxado para o marrom, procure o que tem o pigmento marrom 7. Se eu não me engano, é o 7. Se não for, eu coloco a correção aqui na tela, mas eu acho que é. Sobre os verdes. Até então, eu só tinha mesmo da Van Gogh esses dois verdes, que é o Sap Green e o Olive Green, que dá pra ver aqui que são verdes mais quentes, né? Eu comprei depois o Viridian da Daily Ronnie, que eu gostei bastante. Eu comprei duas cores só da Daily Ronnie, que foi o Viridian e o Cerulean Blue, que são essas aqui. O Cerulean Blue eu não gostei, não uso, inclusive essa tinta eu acho que eu vou dar, não sei, não uso. Mas o Viridian Hue da Daily Ronnie é muito interessante e é bem próximo do da Van Gogh. Aqui eu não sei se está dando muito para ver no vídeo porque muda um pouco a cor, né? Mas eu tô olhando aqui e tô vendo que as tintas são de cores muito próximas. O da Daily Ronnie tem ali um pouquinho mais de opacidade e ele faz um pouquinho de granulação, enquanto o da Van Gogh eu não reparei isso, dá pra ver aqui na swatch maiorzinha que não tem nenhuma granulação. A da Cotman, por exemplo, granula demais. Esse é o Viridian da Cotman, esse é o da Daily Ronnie, ele granula um pouquinho só. O da Cotman faz bastante granulação, pode ser muito interessante, mas para uma cor dessa, para mim, não faz tanto sentido assim. Para finalizar, eu não falei do pincel, né? Não fiz o teste aqui do pincel. O que eu mais queria saber do pincel era se ele ia aguentar a água, se ele ia segurar a água, e já deu para ver que ele segura bastante. Mas eu queria ver também se ele faz aqueles traços bonitos, sabe? De abrir o pincel e depois deixar mais fininho para fazer folhagens e coisas do tipo. Esse pincel eu comprei pensando já em dar para minha irmã, então vamos ver. Ele faz pontas bem fininhas. Ele faz traços médios, sem nenhuma dificuldade, mas o que eu quero ver mesmo é se ele consegue fazer, por exemplo, folhas, que aqui eu tô com pouca água no pincel. Mas eu acho que sim, né? Com certeza sim. Então tá aí. Se você está assistindo, saiba que você acabou de ganhar um pincel, minha irmã. Esse papel da Artus, ele tem muita textura, então acaba aparecendo bastante textura, tá? Isso não é problema do pincel, ele tá segurando bastante água. Talvez eu tenha que fazer um pouco mais de tempo para ele soltar toda essa água que ele tem. Ó, tá vendo? Tá com muita água. É porque o papel tem uma textura bem presente mesmo. Acho que para ser um pincel de, acho que 8, 9 reais,
Funciona muito bem. Dá para comprar aí sem medo e depois pensar em fazer investimentos maiores. Eu vou pegar um pincel tamanho 10 aqui de outra marca para mostrar como eles se comportam. E esse é um pincel também tamanho 10 da Daler-Rowney, da linha Graduate, que eu gosto muito. Eu tenho alguns dessa linha e eu já estou super acostumado com ele. O da Giotto é o primeiro contato, mas vamos lá. Ele também faz linhas bem fininhas, mas a ponta dele não é tão fina quanto a ponta da Giotto. Na Giotto eu consigo traços muito mais finos. Aqui são traços médios. E eu também consigo fazer aquela mesma abertura. Eu tô achando que o da Giotto tem mais precisão, tá? Talvez pelo tipo de filamento que ele usa. Mas eu tô carregando bastante o pincel. E ele não volta tão bem quanto o da Giotto, que ele fica mais achatado, olha. O da Giotto, a linha é muito mais fina e quando ele volta mais fininho também, porque tem a ponta mais fina, obviamente. Então tá aí, um pincel de menos de R$10, esse daqui foi por volta de 30 e pouco. Tirem as suas conclusões e veja qual é o melhor investimento para você agora no momento. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo que eu vou trazer mais pinturas para vocês. Eu vou terminar aquela série que eu estou fazendo com as 4 pinturas no papel da Balrog e provavelmente já vou usar essas tintas novas para ter ali na prática, né, vendo como que a tinta se comporta numa pintura de fato. É isso, até mais.